dear students, how are you? Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do conteúdo modal verbs ou verbos modais. E o que são esses modal verbs? Os modal verbs são aqueles que aparecem na frase acompanhando o verbo principal e exprimindo uma ideia específica. Então, eles não vão ser o verbo principal da frase, eles vão funcionar como um auxiliar do verbo principal e cada um desses modal verbs vai exprimir uma ideia específica em um determinado contexto, uma determinada situação. Por exemplo aí, I can play piano. Eu posso tocar piano. Utilizando aí o modal verb can, que é muito utilizado no inglês, e exprime a ideia de possibilidade. I can play piano. Tenho aí o meu verbo principal play, né, to play, e o modal verb can funcionando aí como um auxiliar, acompanhando este verbo principal. São modal verbs should, must, can, could, may and might. Vamos trabalhar com esses por enquanto. Vamos ver cada um deles com exemplos nas próximas imagens aí. Então, a primeira situação, o primeiro contexto aí em que eu posso utilizar os modal verbs. E que modal verbs eu posso utilizar nessa situação? Na situação de permission, quando eu quero pedir permissão a respeito de algo, a respeito de alguma coisa. Por exemplo, eu estou lá dentro de um restaurante, eu quero procurar um lugar para me sentar, mas está lotado, e daí eu só encontro um lugar, né, uma cadeira a uma mesa lá distante. Eu chego para aquela mesa e eu pergunto, can I sit here? Eu posso sentar aqui? Eu posso me sentar aqui? Utilizando aí o modal verb can. Lembrando que o verbo principal da frase é to sit, que é o verbo sentar. E o can aí acompanhando, né, como um auxiliar, pedindo aí permissão, né, nesse contexto, nessa situação de pedir permissão. Posso utilizar também, dando o mesmo sentido, os modal verbs may and could. For example, may I sit here? Dá a mesma ideia, posso me sentar aqui? Could I sit here? Posso me sentar aqui? Mas o may e o could dão uma sensação de mais polidez, né? É mais polido, é mais educado, mais formal do que o can. Mas o can também é muito bem aceito e todos, de certa forma, exprimem a mesma ideia, dão a mesma ideia nesse contexto aí de pedir permissão a respeito de algo ou alguma coisa. Um modal verb também pode ser utilizado quando eu quero falar a respeito de habilidades que eu tinha no passado, sobre coisas que eu conseguia fazer no passado e não consigo mais. For example, I could run when I was young. Eu podia correr quando eu era jovem. Utilizando aí então o modal verb could, para dar aí essa ideia, exprimir essa ideia de uma coisa que eu podia fazer e não posso mais. I can also use a modal verb to express a weak possibility. Eu também posso utilizar um modal verb para expressar uma possibilidade fraca, uma possibilidade remota. Algo que talvez aconteça, que talvez não aconteça, mais para algo que talvez não aconteça do que para algo que aconteça. For example, I'm not sure, but I might have to work tonight. Eu não tenho certeza, mas eu posso ter que trabalhar esta noite. Então, algo que talvez aconteça, eu posso ter que trabalhar esta noite. Também utilizamos os modal verbs para expressar necessidade e obrigação, necessity and obligation. For example, we must wash our hands regularly. Nós devemos lavar nossas mãos regularmente. Another situation where we can use modal verbs, outra situação em que nós podemos utilizar aí os modal verbs, quando nós queremos falar a respeito de
proibições, né? Coisas que são proibidas, prohibition. For example, you mustn't use this kind of vocabulary here. Aí o modal verb must, na sua forma negativa, você não deve utilizar esse tipo de vocabulário aqui. You can't use this kind of vocabulary here. O can aí, na sua forma negativa também. Você não pode, você não deve utilizar esse tipo de vocabulário aqui. É uma proibição. Another situation, outra situação em que eu devo utilizar um modal verb, quando eu quero solicitar ou fazer um pedido, solicitar algo ou fazer um pedido, a request, né, solicitação, pedido. For example, can you call me, please? Or could you call me, please? Os modal verbs can and could também podem ser utilizados para fazer aí pedidos e solicitações. Você pode me ligar, por favor? Tem o mesmo sentido aí os dois modal verbs, mas o could sempre exprimindo aí mais polidez, mais formalidade e educação. Mas o can, sem problema, pode também ser utilizado. Podemos também utilizar um modal verb, neste caso aí o modal verb should, quando queremos expressar, né, uma dedução lógica, a logical deduction. For example, he was one of the best in college, so he should be a good doctor. Ele era um dos melhores na faculdade, então ele deve ser um bom doutor, um bom médico. É uma dedução lógica, né? Se ele foi um bom estudante lá na faculdade, então ele deve ser um bom profissional, ele deve ser um bom médico. Expressando aí, então, dedução lógica, logical deduction. Another situation, outra situação, quando eu quero expressar possibility, possibilidade. Dei outro exemplo com weak possibility, uma possibilidade fraca, uma possibilidade mais remota, né? Algo que talvez aconteça, que talvez não aconteça. Agora estamos falando de possibilidade no geral. For example, she could be dangerous in the house. Ela pode estar em perigo, ela poderia estar em perigo naquela casa. Or, she may be dangerous in the house. É uma possibilidade de que ela esteja em perigo naquela casa. O could e o may aí dando essa mesma ideia de possibilidade. We can also use a modal verb to give an advice. For example, eu também posso utilizar um modal verb para dar um conselho. Por exemplo, coloquei aí um exemplo com o modal verb should. You should think twice before leaving your house at these times. Você deve pensar duas vezes antes de deixar a sua casa nestes tempos, neste momento. Também podemos utilizar os modal verbs para falarmos das habilidades que nós temos. Talvez seja a situação, o uso do can como modal verb em que ele seja mais conhecido, né? Quando nós utilizamos o can para falarmos das coisas que podemos fazer, né? Das nossas habilidades. For example, I can sing as well as Beyoncé. Eu posso cantar tão bem quanto a Beyoncé. Mentira, né, gente? Com certeza não. Acho que ninguém canta melhor que a Beyoncé. Mas tudo bem. Então, pessoal, os nossos exemplos de uso e das situações e dos contextos em que nós devemos utilizar os modal verbs foram aqueles. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para duas expressõezinhas que também são utilizadas como modal verbs no inglês. So, pay attention. Prestem atenção aí. Be supposed to e be allowed to são expressões usadas como modal verbs. Be supposed to seria algo como deveria, é esperado que. Vamos entender melhor quando formos ler aí os exemplos. E o be allowed to é permitido, você tem permissão para. Vamos entender melhor daqui a pouco. Enquanto a primeira é utilizada para que se fale a respeito de algo já esperado ou para dar um conselho, a segunda é utilizada para que se fale de permissão, na forma afirmativa, ou proibição, na forma negativa.
For example, you're supposed to be here at 10 a.m. Você deveria estar aqui às 10 da manhã. Então, aí, dando essa ideia do que era esperado que você fizesse. Another example, I'm allowed to be late on Fridays. É permitido que eu chegue atrasada, que eu esteja atrasada nas sextas-feiras. Então, esse allowed, dando a ideia aí do que é permitido, do que eu tenho permissão para fazer. Aí na afirmativa, né? Vamos ver agora na negativa, dando a ideia de proibição. For example, I'm not allowed to be late on Fridays. Não é permitido, eu não estou autorizado a chegar atrasado, a estar atrasado nas sextas-feiras. Agora, questions with be supposed to and be allowed to. Quando eu quero fazer perguntas com essas expressões, be supposed to and be allowed to. Para fazer perguntas utilizando as expressões be supposed to and be allowed to, você deve seguir as mesmas regras que utilizamos para fazer perguntas no verbo to be. E que regras são essas? Quando nós vamos fazer perguntas no inglês utilizando o verbo to be, nós colocamos o verbo to be antes do sujeito. The verb be before the subject. Então, aí, are we supposed to arrive early on Mondays? Nós devemos chegar cedo às segundas? Agora um exemplo com allowed. Be allowed to. Is she allowed to wear this dress here? Ela é autorizada, é permitido que ela use esse vestido aqui? Então, aí, muito simples, é só a gente aplicar a mesma regra que nós aplicamos para fazermos perguntas com o verbo to be no inglês. So that's it, guys. Thank you for watching this video until the end. Obrigada por terem assistido a este vídeo até o final, se vocês chegaram até o final. Vou colocar lá, deixar as informações no Notas Online sobre os exercícios que vocês devem fazer e enviar para mim via WhatsApp ou via e-mail, né? Vocês têm o meu e-mail. See you next class. Bye bye.